Quantas vezes você já se questionou se aquela voz dentro do seu coração era realmente Deus falando ou apenas sua mente criando pensamentos? Você já teve aquela sensação de que deveria tomar uma decisão, mas não sabia se era o Senhor direcionando ou apenas suas emoções? E o que fazer quando você precisa de uma resposta urgente, mas teme estar se enganando? A verdade é que Deus fala, mas muitas vezes estamos tão cercados por distrações, ansiedade e ruídos internos que se torna difícil discernir sua voz. Mas há sinais claros para saber quando é Deus falando e não apenas sua mente. Hoje eu quero te revelar cada um deles com profundidade e clareza, para que você nunca mais tenha dúvidas sobre a voz do Senhor em sua vida. Antes de continuar, quero que você escreva nos comentários: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Declare isso com fé, pois creio que este vídeo será um divisor de águas para você. Agora feche os olhos por um instante e reflita. Como seria sua vida se você pudesse ouvir Deus claramente? Como seria sua caminhada cristã se tivesse a certeza da direção do Senhor? Isso mudaria tudo, não mudaria? A voz de Deus pode transformar sua vida, trazer respostas, livramentos e abrir portas que pareciam fechadas. Mas para isso, você precisa aprender a discernir quando é Ele falando. Imagine que você está em meio a uma tempestade, ventos fortes, trovões e escuridão total. Mas de repente, você escuta uma voz mansa e suave chamando pelo seu nome. No meio do caos, aquela voz traz paz ao seu coração e te guia para um caminho seguro. Assim é a voz de Deus. Ele fala em meio às tempestades da vida, mas muitos não ouvem porque estão focados no barulho ao redor. E hoje eu quero te ajudar a identificar essa voz divina para que você nunca mais tenha dúvidas sobre a direção de Deus. Se essa mensagem já está tocando seu coração, aperte o botão de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vídeo uma nova revelação de Deus pode chegar até você. Agora vamos juntos aprender os 7 sinais que revelam quando é Deus falando e não apenas sua mente. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus nunca falará algo que contradiz a Bíblia. Ele não muda, não entra em contradição e sua palavra é eterna. Se algo que você sente ou ouve vai contra as Escrituras, então não é Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Isso significa que qualquer direção divina precisa estar em sintonia com o que já foi revelado na palavra. Imagine um professor ensinando uma matéria. Ele nunca dará instruções que contradigam o próprio livro que ele escreveu. Assim é Deus. Ele já nos deu sua palavra como guia. E qualquer voz que ouvimos precisa estar dentro desse ensino. Por exemplo, se você sente que Deus está mandando você perdoar alguém, isso está alinhado com a Bíblia. Porque Jesus disse para perdoarmos 70 vezes 7. Mateus 18:22. Mas se você sente que deve guardar rancor ou agir com vingança, isso definitivamente não vem de Deus, porque a palavra ensina o contrário. Então, quando um pensamento surgir em sua mente e você se perguntar se é Deus falando, faça esta pergunta: isso está de acordo com a Bíblia? Se estiver, há grandes chances de ser Deus te direcionando. Se não estiver, descarte, pois Deus não é Deus de confusão. Agora escreva nos comentários: Senhor, eu quero viver pela Tua palavra. Deus nunca fala para gerar confusão ou medo. Ele traz paz ao coração, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que mesmo diante das incertezas, a voz de Deus traz tranquilidade. Pense em Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, estava seguro, mas quando focou no vento e nas ondas, começou a afundar. Isso nos ensina que a voz de Deus nos sustenta e nos dá paz, mas quando deixamos a dúvida tomar conta, o medo nos faz afundar. Se você está prestes a tomar uma decisão e sente um desespero, um medo sufocante, pare e ore,
porque isso pode não ser a voz de Deus. Mas se mesmo em meio ao caos, você sente uma paz inexplicável, saiba que é um grande sinal de que o Senhor está te guiando. Se você deseja essa paz em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, quero sentir a tua paz. Sinal 3. Muitas vezes, quando Deus fala, Ele confirma sua mensagem por meio de pessoas, eventos ou até mesmo versículos que aparecem no momento certo. Em 2 Coríntios 13:1 está escrito: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Isso significa que Deus não deixa seus filhos confusos. Você já sentiu que Deus estava te falando algo e de repente ouviu um pastor pregando exatamente sobre aquilo? Ou recebeu uma mensagem de um amigo que nem sabia o que você estava passando, mas falou exatamente o que você precisava ouvir? Isso não é coincidência. Isso é Deus confirmando sua voz. Imagine um trem seguindo um trilho. Ele não pode seguir por um caminho diferente porque os trilhos já foram estabelecidos. Assim é a voz de Deus. Quando Ele fala, Ele confirma, pois não quer que seus filhos fiquem perdidos. Se você já passou por uma situação assim, onde Deus confirmou algo para você, escreva nos comentários: Deus fala comigo. A voz de Deus nunca nos deixa estagnados. Ele sempre nos chama para um nível mais profundo de fé e compromisso com Ele. Se o que você está ouvindo te impulsiona a crescer espiritualmente, a confiar mais em Deus e a abandonar coisas que te afastam dele, então há um grande sinal de que é Ele falando. Por outro lado, se a voz que você escuta te incentiva a permanecer na zona de conforto, a não mudar e a ignorar pecados, então tome cuidado, pois essa pode ser a voz da sua própria carne tentando te enganar. Veja o exemplo de Abraão. Deus falou com ele e ordenou que saísse da sua terra, deixando tudo para trás, rumo ao desconhecido. Gênesis 12:1. Não era um chamado confortável, mas Abraão obedeceu e se tornou pai de uma grande nação. A voz de Deus nos desafia a confiar, a dar passos de fé, mesmo sem entender completamente. Agora pense, Deus tem te chamado para algo que exige fé? Algo que te tira do controle, mas que no fundo você sente que é o caminho certo? Talvez Ele esteja te direcionando para um novo ministério, para deixar um relacionamento tóxico ou para buscar uma vida mais santa. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, escreva nos comentários: Senhor, eu quero obedecer. O Senhor nunca falará algo que gere ódio, vingança ou orgulho em seu coração. A voz de Deus sempre te levará ao caminho do amor, do perdão e da humildade. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. 1 João 4:8. E tudo que vem dele reflete esse amor. Se há algo que precisamos entender sobre Deus, é que Ele é amor. E tudo o que vem dele reflete essa essência. Mas a grande questão é: o que isso significa na prática? Como saber se o que ouvimos vem do Senhor e não dos nossos sentimentos, das nossas dores ou até do inimigo? Aqui está a resposta. A voz de Deus nunca te leva para caminhos de ódio, vingança ou orgulho. Pelo contrário, ela te impulsiona a perdoar, a ter um coração humilde e a agir com graça, mesmo quando tudo dentro de você diz o contrário. Pense nisso. Quantas vezes já sentimos vontade de retribuir o mal com o mal? Quantas vezes nos agarramos a palavras duras que alguém disse, remoendo cada detalhe, planejando como revidar ou desejando que a pessoa pague pelo que fez? Mas então, lá no fundo, uma voz suave nos chama para um caminho diferente. Essa voz diz: liberte-se dessa amargura, perdoe, deixe que eu, o Senhor, cuide de tudo. Essa é a voz de Deus. Ele nunca incentivará seu coração a guardar ressentimentos, pois ele sabe que a amargura é um veneno que destrói primeiro aquele que carrega. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:31-32. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que essa passagem é clara. A voz de Deus sempre nos conduzirá à bondade e ao perdão, porque essa é a natureza do Pai. Vamos refletir juntos. Imagine que você está segurando uma pedra enorme. Ela é pesada, fria e dura. Você a carrega há anos, e quanto mais o tempo passa,
mais ela parece fazer parte de você. Mas um dia, Jesus chega perto e te diz: solte essa pedra, você não precisa carregá-la, eu cuidarei de tudo. Agora, a escolha é sua: continuar segurando o peso ou confiar e soltar. Assim é o perdão. Segurar a mágoa é como segurar uma pedra que só te cansa, só te machuca. Mas a voz de Deus sempre vai te incentivar a soltar essa pedra, a deixar nas mãos dele. E não se esqueça, a voz do inimigo sempre te levará para o caminho da divisão, da raiva e da vingança. Mas a voz de Deus te leva para a reconciliação, para a paz e para o amor. Se você tem ouvido algo que te afasta das pessoas, que te faz sentir superior ou que alimenta sentimentos negativos, pare e ore. Pergunte a Deus se essa voz realmente vem dele, porque onde há amor, há Deus. Onde há ódio, ele não está. Quando Deus fala, ele traz direção, clareza e propósito. Ele não gera confusão. Muitas vezes podemos não entender tudo no momento, mas a voz de Deus sempre aponta um caminho. O inimigo, por outro lado, tenta nos encher de dúvidas, medo e incertezas para nos paralisar. Veja o chamado de Moisés. Deus falou com ele na sarça ardente e deu um propósito claro: libertar o povo do Egito. Êxodo 3:10. No início, Moisés teve medo e questionou, mas Deus confirmou sua voz com sinais e maravilhas. Talvez hoje você esteja em dúvida sobre qual caminho seguir. Ore e peça que Deus traga clareza, pois Ele não deixa seus filhos perdidos. Se você deseja que Deus revele com mais clareza seu propósito para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, me mostra teu caminho. O último sinal é essencial. A voz de Deus sempre te conduz para mais perto dele. Tudo o que te leva para longe da oração, da leitura da Bíblia e da santidade não vem do Senhor. O mundo tenta nos distrair, nos desviar e nos afastar da presença de Deus. Mas a voz de Deus nos chama para perto, para um relacionamento mais profundo com Ele. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que quem pertence a Cristo aprende a discernir sua voz e a segui-lo. Se algo te chama para se afastar da igreja, para abandonar a fé ou para ignorar os princípios bíblicos, isso definitivamente não vem de Deus. Mas se você sente que Deus está te chamando para orar mais, buscar mais e se aproximar mais dele, então siga essa voz. Se você deseja ouvir mais a voz do Senhor, escreva nos comentários: Senhor, quero estar mais perto de ti. Se há algo que precisamos ter certeza absoluta, é que Deus jamais nos chamará para longe dele. A voz de Deus sempre nos convida para perto, para mais comunhão, para um relacionamento mais profundo e verdadeiro. No entanto, há muitas vozes ao nosso redor que tentam nos puxar para longe e nem sempre percebemos isso de imediato. Muitas vezes pensamos que estamos apenas seguindo um caminho neutro, quando na verdade estamos nos distanciando pouco a pouco da presença de Deus. Pare e reflita por um instante. O que tem ocupado mais espaço na sua mente e no seu coração? Quando você toma decisões, busca primeiro a direção de Deus ou age pelo que sente no momento? Quando enfrenta problemas, corre para os pés de Cristo ou busca soluções em tudo, menos na oração? A voz de Deus sempre te conduz para mais perto dele, mas a voz do mundo sutilmente tenta te arrastar para longe. Lembre-se, Deus sempre nos chamará para mais perto. Ele não nos força, mas nos convida. Ele não nos obriga, mas nos atrai com amor. Se você tem sentido que está distante, hoje é o dia de se reaproximar. Busque a Deus, silencie as vozes que te distraem e peça ao Espírito Santo para te ensinar a reconhecer a voz do Pai. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais clara será a voz dele em sua vida. Agora que você conhece os 7 sinais que mostram quando Deus está falando com você, faça uma autoavaliação. Você tem dado ouvidos à voz de Deus ou tem sido enganado por seus próprios pensamentos e sentimentos? Deus quer te guiar, mas Ele fala com aqueles que realmente desejam ouvir. Hoje, você aprendeu que a voz de Deus sempre está alinhada com a palavra. Traz paz, confirma suas promessas, nos chama para a obediência, nos direciona ao amor, nos dá propósito e nos aproxima dele.
Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir tua voz todos os dias. Agora feche os olhos e vamos orar juntos. Pai amado, obrigado porque tu és um Deus que fala. Eu quero aprender a discernir a tua voz em meio ao barulho deste mundo. Me ajuda a reconhecer quando és tu me guiando e a obedecer sem medo. Tira toda a confusão, toda a dúvida e me ensina a confiar mais em ti. Eu desejo viver segundo a tua vontade e estar mais próximo de ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem te edificou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.